Boa tarde a todos, a todas. Eu vou pedir licença para falar sentada, posso? Bem, primeiro eu estou muito emocionada com tudo isso que está acontecendo aqui, né? Eu quero agradecer a Deus por esse momento que eu e o Eduardo estamos vivendo. Quero agradecer às nossas juventudes de todos os partidos da Aliança, dos movimentos sociais, do ativismo autoral. Aqui nós estamos todos juntos e misturados pelo sonho de mudar o Brasil. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu quero cumprimentar a todos os nossos companheiros militantes do programa, dos partidos, na pessoa daquele que está nos unindo a todos, Eduardo Campos. Dizer Yara, Tony, Gabi, enfim, a Regina, que agora está com 18 anos, que tinha 11 anos na primeira conferência infanto-juvenil, que esse é um momento muito especial dessa nossa jornada. O momento em que nós estamos recebendo a Carta das Juventudes, em que a juventude escreve nessa carta aquilo que ela tem como expectativa da política, das instituições públicas, das lideranças e principalmente de um país com as potencialidades que tem o nosso país. Eu li a carta e fiquei pensando, daqui a 20 anos, não é? Qual será o efeito desse momento aqui, em que nós estamos nos comprometendo com os sonhos e as expectativas, Eduardo, da juventude do Brasil. Eu fiquei muito feliz de ter sido apresentada como mantenedora de utopias. Esse foi um título que eu me dei, e que vocês vêm legitimando esse título. E foi com esse coração de mantenedora de utopias que naquela madrugada do dia 4 de outubro, diante da negativa do registro da Rede Sustentabilidade, um partido que tinha o objetivo de ajudar a atualizar a política no Brasil, assim como no passado outras forças políticas, outros movimentos atualizaram a política no Brasil. Acho que nós estamos vivendo num mundo em crise, um mundo que tem uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e de valores, que eu digo que é uma crise civilizatória. E que crises civilizatórias não são fáceis de serem enfrentadas. Para serem enfrentadas, elas precisam da ajuda de todos, das lideranças políticas, das lideranças empresariais, da sociedade de um modo geral, da ciência, da tecnologia, da inovação, da tradição e da modernidade. É um esforço para que a gente possa dar uma resposta que é muito maior do que nós e que talvez só mesmo a união de todos é que seja possível de produzir essa resposta. A juventude é sempre muito generosa, está disposta a doar o seu tempo, a sua coragem, a sua energia. E ainda bem que tem tudo isso em abundância. Tem tempo de vida em abundância. Tem energia em abundância. Tem sonhos e coragem em abundância. O problema é que nós vivemos em uma realidade política, econômica e social, em que uma boa parte da nossa juventude está perdendo a energia, o tempo que tem, vendo a sua própria vida sendo ceifada pela violência, aonde entre os mais de 50 mil brasileiros que são assassinados, uma boa parte desses assassinatos recai sobre a juventude pobre, sobre a juventude negra, sobre aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. O problema é que uma boa parte da nossa juventude está vendo as conquistas que a duras penas fomos capazes de alcançar com o esforço de todos os brasileiros, na reconquista da nossa democracia e sua estabilização, na estabilidade econômica do nosso país, na inclusão social, nos ganhos que tivemos nas últimas décadas,
vem o risco de que tudo isso possa se perder em função do atraso na política. É o atraso na política que não permite que a gente continue avançando. E é por isso que naquela madrugada identifiquei na pessoa de Eduardo Campos aquele que poderia nos ajudar a renovar a política para que a gente continue avançando. Muitos já deram a sua contribuição e como ele mesmo diz, toda vez que o povo se aproximou da política, a política melhorou. Toda vez que os políticos fizeram por merecer o distanciamento da sociedade, principalmente da juventude, a política piorou. E esse é um momento de fazer com que a renovação possa vir, não pela ilusão de que seremos nós que faremos a mudança, não pela ilusão de que serão os nossos partidos que farão a mudança. Nós mesmos seremos renovados pela sociedade. Nossos partidos, não só os dessa aliança, mas inclusive os que estão em outras composições, em outras candidaturas, espero que sejam também renovados para que o Brasil continue avançando e não ameaçando até aquilo que já conquistamos. Esse é o momento de fazer política com propostas, com ideias, com generosidade. Nós assumimos um compromisso, eu e Eduardo, de que vamos fazer uma campanha onde o polo estabilizador da nossa aliança é o nosso programa, aonde uma outra parte, não e menos relevante dessa estabilização, é daqueles que estão dispostos a caminhar conosco. E, entre estes, a sociedade brasileira é muito importante. Eduardo vai falar das nossas propostas, da ideia que temos, que estão aqui colocadas como termo de referência nessa carta, quando querem políticas públicas voltadas para os anseios da juventude, do respeito à diversidade, políticas públicas que sejam capazes de apoiar a economia criativa, políticas públicas que sejam capazes de produzir uma educação inovadora, que nos dê condição de gerar igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Eu sempre digo que a educação fez um milagre na minha vida. Eu sou um milagre da educação. E esse é o compromisso que temos de fazer uma educação, como ele mesmo vai dizer que já vem fazendo em Pernambuco, ampliando a educação de tempo integral, num estado pobre do Nordeste, muito mais do que juntando o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais juntos. Se fez assim pelo seu Pernambuco, haverá de fazer também, com a nossa ajuda, pelo Brasil. Então, meus amigos, eu tinha duas saídas previsíveis. Uma, de me encolher e de deixar com que aqueles que diziam que iam me abater na pista tivessem conseguido o seu objetivo. A outra, de procurar um partido que generosamente, como é o caso do próprio PPS, me convidava para ser candidata. Não por desmerecimento a esses partidos, mas por compreender que naquele momento deveria tomar uma atitude que fosse estratégica, chave, não apenas para ganhar uma eleição ou para ter um palanque, mas para ter algo que de fato tivesse consequência. Há uma diferença entre dar sequência e algo que tem consequência. E era pensar, o que será mesmo uma consequência boa para tudo isso? Procurar uma candidatura que já estivesse posta, verificar quais seriam as identidades estabelecidas para que guardasse coerência e, ao mesmo tempo, o que poderia ser o elo de ligação entre essa candidatura e o esforço que fizemos em 2010, onde alcançamos, sem tempo de televisão, com poucos recursos, com apenas 10 candidatos a governo do Estado e com muitas dificuldades e, ao mesmo tempo, uma campanha maravilhosa que nos deu quase 20 milhões de votos. O que guardava coerência e laço com tudo isso? E, então, olhando e pensando, bem, quem é que estava lutando pela reforma agrária ainda muito jovem, junto com o seu avô, o patriarca da reforma agrária no Brasil, um dos patriarcas da reforma agrária do Brasil, Miguel Arraes. Quem estava? Eduardo Campos,
Quem lutou como nós, os mais antigos aqui, pela democracia, ainda muito jovem? Eduardo Campos. Qual foi o primeiro líder político a nos saudar no esforço de criar a rede de sustentabilidade? Uma liderança que, mesmo sabendo que eu seria uma possível concorrente sua, não é? Me ajudou a coletar assinaturas, foi até o Supremo para assegurar o direito de termos um partido político que foi cassado em plena democracia. Olhando para tudo isso, não é? A sua trajetória com Miguel Arraes no Nordeste, contra os exploradores dos ditos boia-frias do seu sertão, e eu com Chico Mendes na Amazônia, na defesa dos seringueiros, dos índios, dos ribeirinhos, das quebradeiras de coco. E naquela madrugada eu falei: vamos buscar uma candidatura que já esteja posta para uma aliança programática, e que essa aliança tenha como eixo estratégico a questão da sustentabilidade. Não a sustentabilidade, como muitos pensam, que é apenas o verde pelo verde, mas a sustentabilidade na sua dimensão econômica, social, cultural, ambiental, política, ética e até mesmo estética. A sustentabilidade não é apenas uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, um ideal de vida. Quem é a pessoa que pode nos ajudar a dar continuidade à ideia de que não é oposição por oposição, nem situação por situação, mas é assumir posição? As coisas boas do governo do PSDB, nós vamos manter e vamos recuperar os instrumentos de política macroeconômica. As coisas boas do governo do PT, do Bolsa Família, da inclusão social, nós vamos manter. Mas as coisas erradas, que estão caminhando para trás, ou as coisas que não andaram nos governos anteriores do PSDB, nós não vamos ter uma atitude de complacência. Vamos tentar com humildade corrigir os erros e encarar os novos desafios. Com base nessas ideias da sustentabilidade, do aprofundamento da democracia, de termos um país que possa, não é, além de aprofundar a democracia, a sustentabilidade, avançar no seu desenvolvimento econômico, social, ambiental, na proteção das bases naturais do nosso desenvolvimento. De sorte que iniciar hoje essa jornada com vocês entregando a Carta das Juventudes, né? Eu quero concluir só dizendo uma coisa. Já teve um presidente que foi eleito fazendo um apelo aos brasileiros para que o ajudasse a estabilizar o nosso país, que estava sendo assolado pela inflação. Teve um outro presidente que foi eleito escrevendo uma carta aos brasileiros, pedindo um voto de confiança para que o ajudasse a promover a inclusão social. Cometeram erros, e todos sabemos aqui nessas salas, muitos dos erros que cometeram e que estão, inclusive, ainda prejudicando muito o nosso país, com os problemas que temos de crescimento baixo, juros altos, inflação voltando, atraso na agenda socioambiental e tantos outros retrocessos. Um apelo, uma carta aos brasileiros. Agora, o Brasil de junho, que despertou em junho, só poderia ter em uma liderança jovem que está fazendo na prática muitas coisas boas que acreditamos e sonhamos. É a hora de ganhar uma eleição com base numa carta dos brasileiros. E eu fico muito feliz que o primeiro ato de carta dos brasileiros é da juventude. Porque a juventude é que é capaz de dialogar com todos. Com todos. Cada um que é de idade quer deixar um mundo melhor para o seu filho e para o seu neto. Cada um que está na ativa, com a sua maturidade, com a sua capacidade produtiva, quer ver um mundo melhor para hoje e para o amanhã, honrando o passado daqueles que nos trouxe até aqui. E cada jovem, como dizia um amigo meu lá do estado do Acre, o Marcos Afonso, representa uma espécie de carta para o futuro, aonde eu sei que, mesmo não estando mais lá, vocês haverão de estar com sua ousadia, com sua coragem, com seu compromisso, sem os vícios
daqueles que não são capazes de enxergar aonde está a mudança. Está surgindo um novo ativismo político, um novo sujeito político. Esse novo sujeito político já não é mais dirigido pelos partidos, apenas pelos líderes carismáticos, e olha que eu tenho um certo carisma, não é mais dirigido pelas estruturas. Tem um novo sujeito político. Ele já não busca um porto seguro. Ele tem uma âncora. A âncora é diferente do porto. O porto, a gente tem que ficar atracado a ele. A âncora está na gente mesmo. Se eu concordo, eu levanto âncora e vou à luta. Vocês estão aqui porque vocês querem, porque vocês acreditam, porque vocês estão identificando aqui uma possibilidade. Não somos a verdade, uma possibilidade. É diferente. E eu e o Eduardo temos dito, estamos introduzindo no Brasil, para quebrar a polarização, a opção PT, PSDB. O Brasil tem isso. Ou é República ou é Império, ou é MDB ou é Arena, ou é PT ou é PSDB. Nós estamos aqui para dizer que vamos introduzir, através dos brasileiros, a escolha. Na escolha, eu construo aquilo que ainda não existe. E ainda não tem um presidente que tenha sido eleito com base em uma aliança de programa. As alianças são feitas com base em tempo de televisão. O seu futuro, às vezes, custa mais 25 segundos de televisão. É a primeira vez que se faz uma aliança em que a vice do candidato não oferece 1 segundo de televisão. Muito obrigada por essa compreensão. Mas que é apenas uma coisa, como ele também quer: saúde, educação. Isso tem um preço. Uma campanha para presidente da República com 1 minuto e 50 segundos, contra 12, contra quase 5. Mas quem vai dar a vitória não é o palanque, é o tablado, é a coragem e o compromisso de mudar o Brasil. Muito obrigada à juventude brasileira, que será a nossa voz, as nossas pernas. E vamos fazer uma campanha face a face. E face a face também, por favor. Além do face a face, faça o face a face para nos ajudar no tempo de televisão. E mais ainda, né? Eu estou muito feliz porque eu sei que vocês vão nos ajudar a mostrar que o autor dessa vitória não será o marqueteiro, não será o dinheiro, não serão as velhas estruturas. Será, sobretudo, a nova postura e o novo sujeito político que tem coragem para mudar o Brasil. Muito obrigada. Coragem para mudar o Brasil. Eu vou com Eduardo e Marina.